Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nessas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que recebestes teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés, nem os profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido e querida de Deus, paz e bem, uma santa e abençoada quaresma. O evangelho de hoje, ele traz um conhecimento, uma reflexão um pouco diferente. E é interessante a gente observar, né, que Cristo, ele veio para todos. Então a gente já viu em alguns evangelhos para trás que Jesus, ele sempre fala que ele veio para salvar todos. Então em uma passagem ele fala que o médico, ele vem para curar os doentes e não os sãos. Em outra passagem Jesus fala que há mais alegria na conversão de um só pecador do que na salvação de 99 justos. Em outro evangelho, Cristo também fala que o sol se põe para os justos e os injustos. Então, Jesus, ele demonstra para cada um de nós que ele se preocupa com a salvação de todos. Não que ele se preocupa, né? Porque não é bem essa palavra, mas que ele se importa com a salvação de todos. Para Cristo, cada pessoa é única. E ele criou cada um de nós. E ele deseja estar conosco. Em especial na salvação, onde nós viveremos nele, mas também na nossa vida cotidiana. E aqui nesse evangelho, Jesus vai, de certa forma, Jesus ele
tenta chegar ao coração dos fariseus. A passagem não conta, certamente ele tocou alguns, porque ele se importa com todos. E ele vai falar no Evangelho, né? Ele fala, né? Naquele tempo, a palavra diz, Jesus falou aos fariseus. E por isso ele traz a figura de uma pessoa cheia de honrarias, de uma pessoa que vivia em festas espetaculares, de uma pessoa que vivia em abundância. E ele fala de um relacionamento dessa pessoa com Abraão. Abraão, que é o pai do povo de Deus. Então, essa pessoa, ela tem um relacionamento com Abraão, ela reconhece Abraão como pai. E os fariseus, eles se assemelham muito a essa pessoa da parábola. E Jesus narra toda a condição para mostrar, especialmente no final, né, que a pessoa, e aqui não é a questão somente dos bens, a gente tem que entender isso, mas principalmente do coração. Claro que quanto mais se tem, mais a gente precisaria, né? Mais é necessário entender que mesmo as posses, elas são para Deus. Então, elas também precisam, de certa forma, levar o amor até o irmão. Esse é o convite de Deus. Mas a pessoa com o coração voltado ou não para Deus, ou uma outra pessoa que tem o coração voltado para si mesmo. Eis o ponto. Quando nós temos o coração voltado para Deus, independente do que a gente vier a viver, é sempre uma oferta a Deus e um convite para auxílio e amor aos irmãos. E aí no final, Jesus ele coloca, né, o desespero daquele rico em querer diminuir seu sofrimento, e ao perceber que isso era impossível, porque existia um abismo entre eles, de pedir e suplicar para que se voltasse, para que o Lázaro, né, voltasse para os irmãos dele e avisasse, olha, pelo amor, como se fosse hoje, né, olha, pelo amor de Deus, preste atenção no que você está fazendo com sua vida. Percebam que é uma didática até mesmo que grita, que exclama muito forte para que a pessoa busque a conversão, porque Deus nos quer, gente. Deus nos quer a todos. E aí um ponto interessantíssimo, né? Que Jesus chega e fala, ó, não tem como Lázaro voltar. O Abraão fala, né? Mas é como se Jesus falasse para aqueles fariseus. Não tem como Lázaro voltar. Mas Deus deu, Moisés deu os profetas. Escute os profetas. E aí, o rico, na parábola, ele mais uma vez afirma que os irmãos dele não escutariam os profetas, mas ele clama, né? Se alguém dos mortos vier, com certeza eles vão escutar. E aí Jesus toca num ponto que é o ponto que a gente vai encerrar a reflexão de hoje, que é, se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Aqui Jesus já dizia aos fariseus e também diz a cada um de nós, será que nós escutamos aquele que ressuscitou? Nós temos também na história da salvação todos os profetas. Nós temos profetas ainda hoje, aqueles que falam a palavra de Deus. Mas o principal, nós temos o próprio Cristo, que é quem nos ensina, que é quem nos revela o que o Pai deseja de cada um de nós, e é quem morreu, ressuscitou e nos convida a todo dia. Convertei-vos, crede em mim,
e recebereis a vida em mim, a ressurreição. Então, que a gente possa buscar deixar essa palavra entrar no nosso ouvido, ir para o nosso coração e agitar em nós uma força para essa conversão que é fundamental, necessário. Nós não sabemos a hora. Que a gente não passe por esse sofrimento que na parábola o rico passou, mas que a gente possa ir até Deus. E que a gente creia naquele que ressuscitou. É um grande apelo, é uma grande revelação que Cristo, através de uma parábola, mais uma vez, ensinava naquele tempo para os fariseus, porque ele preocupava com eles também, que o perseguiam. Que a gente possa que a gente possa se importar com a nossa salvação, com a salvação daqueles que Deus nos dá a graça de conviver. Querido Jesus, para que a gente seja sempre esse instrumento de levar até o outro seu amor, através do nosso amor, por meio do nosso amor. Nos dê a graça, Jesus, de vivermos contigo, de sermos íntimos de ti e que a gente sempre permaneça contigo. Porque é só por ti, Senhor, que é possível viver tanto amor, viver essa experiência de sermos verdadeiramente cristãos e de levarmos a sério a vontade que tu tens para nossas vidas. Muito obrigado, Jesus. Fica conosco, Senhor. Amém.